Paulinho. Quer começar? Pode ir? Mas, claquete, começando. Valeu. A gente queria saber quando você decidiu ser ator e de que forma o humor entrou assim na sua carreira? Eu sempre tive aptidão pra fazer gracinha em roda de amigo e tal, desde novinho. Era sempre querido no refeitório, assim, não podia nem comer, a galera me chamava para ficar ali e tal. E sempre fazia teatro, só que eu nunca achei que teatro pudesse ser uma profissão. Era muito legal para ser uma profissão. E só que quando eu comecei a fazer curso de teatro mesmo, assim, sem ainda ter a pretensão de ser ator profissional, logo um mês depois eu fui chamado para fazer um espetáculo profissional. Espera passar aí. Cara, mas ó, é sempre assim, né? Apertou o REC, todos os barulhos acontecem. Se tiver silêncio, é só tu apertar o REC, aí tudo barulho aparece. Bom, eu decidi ser ator quando eu comecei a fazer um curso. Naquela oportunidade, eu fui convidado para fazer uma peça de verdade, com bilheteria e tal. Eu tinha muito pouco, tinha um mês de teatro, já me chamaram. Só que assim, quem me chamou foi um professor meu para substituir ele. Eu falei, pô, tá alguma coisa errada aí. O cara viu uma certa aptidão, né? Ele viu em mim que eu tinha essa aptidão para ser ator e tal, mas nem eu acreditava mesmo. E aí comecei a fazer e queria fazer curso, queria estar estudando. E para estudar, eu tinha que trabalhar, e eu não tinha trabalho, então comecei, o que estava próximo de mim era o teatro, comecei a fazer contrarregragem para várias peças, em alguns espetáculos. Comecei a fazer contrarregragem e me virar. E aí, já como ator, todas as cenas que ia fazer sempre tinha aquele tom mais engraçado, a plateia ria no momento que não era para rir, eu ficava meio, às vezes em exercícios de cena, fazia uma coisa, a galera ria, eu não entendi, eu falei, pô, não era para rir, mas todo mundo achava engraçado, então fui vendo que eu tinha essa aptidão, daí eu comecei a me conhecer mais, assim, como humorista. Como que você conheceu o Terça Insana? Terça Insana eu conheci, acho que antes do YouTube, na verdade. O YouTube nem tinha começado ainda, eram aqueles DVDs, assim. Um amigo meu, um ator, me deu um DVD. Cara, eu fazia um espetáculo que o nome era Aluga Seu Namorado, com Eric Johnson. Era um sucesso, cara. A gente lotava o Brasil inteiro, fazia bilheterias incríveis. Ganhava uma grana e, porra, era maravilhoso. Era muito legal fazer essa peça. Aí o Lugui, que era um ator que fazia junto comigo, me deu um DVD e falou assim, cara, toma esse DVD aqui, tu vai curtir. Tem muito a ver com o teu humor. E aí, vi o DVD, fiquei chocado, fiquei vendo o DVD, revi o DVD, fiquei lá assistindo aquele DVD várias vezes. Aí logo assim conheci o YouTube, logo depois conheci o YouTube e vi que no YouTube já estava começando a divulgar também, mas foi assim que chegou até mim, foi um DVD pirata que me entregaram, do Terça Insana. E a gente viu em uma entrevista que você deu para os Justos, que você disse que o Terça Insana te inspirou muito na sua carreira, né? Como foi esse processo? Na verdade, assim, na minha carreira como humorista, né? Porque eu fazia humor no teatro, mas não era humorista, não escrevia sobre humor e achava que... E eu já tinha o personagem que era o traficante gay, mas era uma brincadeira entre amigos só, que eu tinha visto uma peça do Plínio Marcos que tinha um Barrela, tinha um bandido que se chamava Menino, se eu não me engano, tinha sido estuprado na cadeia. Eu brincava, pô, se esse cara gostou, se esse cara falou, pô, meu irmão, o maluco me jogou na cama, foi sinistro, bom. E todo mundo ria, só que isso não cabia no palco, né? Eu fazia uma comédia diferente. Só que depois que eu vi o Terça Insana, o Tatá, brilhantemente, a Grace, pô, arrebentando, e falei, cara, isso aí pode ser legal. Aí eu recebi um convite para dirigir um grupo de humor, que era na Feira de Humor, na época, o Flávio Miguel, um produtor, me chamou para dirigir essa galera e eu chamei, e já tinham 2 comediantes, que era a Capela e a Maíra Sharkin, já estavam no elenco, e eu tinha que assumir lá, porque não tinha uma direção e tal, enfim. Eu chamei também outros 2 comediantes, que foi a Mia Mello e o Eduardo Sterblit, que trabalhava na minha casa, assim, que também eu já conhecia mais ou menos. Ele não fazia ainda humor, ele fazia um monólogo meio tenso, assim, e tal, mas ele tinha uma veia cômica muito legal, tanto que, pô, tá aí, bombou. E aí eu criei o 10 Necessários, vindo para São Paulo. Depois do Feira de Humor, a gente saiu, vim para cá, chamei a Mia Mello,
O Marcelo Marrom veio para São Paulo com a gente, porque era amigo do Rodrigo, eu já tinha conhecido o Marrom, gostei dele. Chamei, e aí a gente criou, eu tive coragem graças ao Terça Insana, e isso me influenciou muito. O Terça me influenciou muito, sim. E pra você, qual que é o diferencial do Terça Insana? Qual que é o seu personagem favorito? O diferencial é que eles provaram que o humor no teatro você faz com pouco investimento no sentido de grana, assim, de cenários e figurinos. Eles provaram que com pouca grana eles fazem isso em relação a cenário, figurino, porque você vai lá só o personagem caracterizado e dá o seu recado. E era muito legal porque o Marcelo saiu de lá, o Mansfield estava lá, o outro que era lá, o Mico Leão Dourado, agora, meu Deus, como é que eu posso ter esquecido o nome dele? Vocês sabem. Médici. O Marcelo Médici, né? Que eu falei Mansfield. Enfim, os dois, na verdade. E era muito legal porque era tudo muito rápido, tudo muito novo, todo dia personagens novos. E a Grace está... eu louvo o trabalho dela sempre, assim, é uma mulher que deixou a sua marca, assim. O meu preferido é a Freira, do Tatá, que é impagável, assim, que é muito bom. Que é esse humor que eu gosto, é o humor de ator, que sem fazer muita gracinha, aquele humor quase que sério, sabe, interpretando, acreditando naquilo ali. Eu gosto muito disso, eles acreditam muito em quem eles são. E você acredita que foi um divisor de águas no humor brasileiro? Foi um divisor de águas. Teve outros divisores de água depois, assim, do Terça, né? Mas o Terça marcou muito. Mas foi um divisor, com certeza. Foi aquele humor onde você podia criticar todo caracterizado, falando de homofobia, falando de pedofilia, falando de coisas muito sérias, assim. O Terça, realmente, foi muito bacana. É muito bacana ainda, né? A gente vê muitas polêmicas envolvendo humor, pessoas que são processadas pelo que falam. Você acredita que quando a gente usa personas, minimiza o poder da culpa, a crítica em cima de um ator? Eu acho assim que você usar um personagem suaviza, sim. O Chico Anísio, ele fazia o Tim Tones e ele fazia um pastor de igreja, então estão dizendo que eu sou preconceituoso, manda trazer aqui uma criança negra. E ele passava, mano, tá vendo? Eu até passo, vem um outro fiel, limpa a mão dele. Se ele fizer isso de cara limpa, é complicado. Até hoje. Não, hoje não dá pra fazer nem desse jeito, assim. Deu uma encaretada, mas que também eu acho válido porque cada macaco no seu galho, sabe? Tem que ter esse discernimento de saber onde eu posso fazer o quê, e com quem e para quem eu posso fazer. E quando você fazia comédia de MTV, você fazia bastante heróis no estilo Terça Insana, né? De que forma você diferencia esse tipo de humor do stand-up? Na verdade o stand-up, a única diferença é quando você tem um personagem, aquilo tudo ali é a superficção. E o stand-up é quase que uma crônica falada, é você de cara limpa falando das coisas que acontecem no mundo. É o seu pensamento em relação ao mundo que está ao seu redor. Um personagem, ele fala do mundo dele. Se eu for um personagem que é uma criança, é um personagem, é um cara barbado fazendo uma criança. É muito lúdico, é nonsense total. O stand-up não, o stand-up são textos próprios, autorais, que a pessoa vai lá e fala não necessariamente uma verdade. Aquilo não precisa ser o que aconteceu com ela, ela nem precisa acreditar naquilo que ela fala. É só um ponto de vista exagerado, é uma caricatura do cotidiano. Isso é o stand-up. E a gente conversou bastante com a Grace nesse processo do TCC e ela sempre deixa claro pra gente que o humor dela é pra ressaltar problemas da sociedade, pra expor pro público, pra eles rirem de problemas sociais que acontecem no dia a dia da gente. Você também enxerga dessa forma? Você traz pros seus personagens esses problemas? Bastante. O personagem, na verdade, assim, o traficante viado, o traficante gay que eu faço, você para pra pensar, eu estou tratando algumas temáticas ali. Eu estou falando de violência no Rio de Janeiro, de assassinato, que
que é um cara que é um bandido e tal, e tem trejeitos completamente heterossexuais, né? Essa coisa do estereótipo. Ele é um heterossexual porque ele tem um estereótipo de assassino, bandido e tal, só que ele é um gay assumido e ele é super desencanado com essa condição. Então, na verdade, eu brinquei assim, porque todo estereótipo, sabe, por que o gay tem que ser viadinho, tem que ficar dando pinta? Não tem nada a ver. É só quem ele leva pra cama, quem ele vai pra cama é do mesmo sexo. Então, tem uma coisa pra pensar aí, tem um lado meio... E a coisa da violência também, a violência urbana, de repente o cara é um baita... O Madame Satã era lá, né? O Lázaro Ramos fez muito bem no cinema. E era gay, mas era bandido também, tá? Então eu quis brincar com isso. Eu sempre quero brincar com isso. Quero fazer paródia, eu quero fazer brincadeira com o voo, que tá cancelado o tempo todo. E o tempo todo o humor serve para isso. Ele suaviza, ele quebra o tabu. Às vezes tem assuntos que são tabus, assim, a gente vai lá, fala. Mas se você fala com humor, a pessoa até ouve melhor. Agora, se você chama para conversar e falar da... A gente fez um sketch no Amada Foca, que hoje é o canal que eu faço no YouTube. Da primeira vez, a menina tá contando pros pais, a primeira vez como é que foi e tal. E os pais estão ali super preocupados, achando que a menina, que ela tá falando, ai pai, eu perdi, mas... E a menina tá contando da virgindade, os pais estão pensando que ela perdeu o celular, eles não estão nem preocupados com a virgindade da menina. Você perdeu? Aí quando vê que não era o smartphone, o que tem? Só um cabaço, qual o problema? Realmente, ela só transou pela primeira vez. Hoje os valores estão todos invertidos, assim, então a gente usa o humor para fazer isso, sim. E pra você, não há limites no humor? Eu acho que tem um limite de cada um, né? Tem um bom senso. Se eu coloco um cartaz falando, o show do Paulinho Serra no teatro vão 500 pessoas, todo mundo já conhece mais ou menos sobre o que eu falo, todo mundo já conhece mais ou menos o meu show, ela tá pagando ingresso para ir me assistir. Então lá eu tenho total autonomia, porque se a pessoa não gostar, ela levanta, pega o dinheiro dela e vai embora, não tem menor problema. Então ali, digamos que ali eu sou o rei, porque é o meu show, é a minha direção, é o que eu falo. Então ali eu posso falar o que eu quiser. Aí você vai para a televisão. Televisão é uma concessão pública federal, onde você, na verdade, além de entreter, você tem que ensinar, tem que educar. A televisão entra na casa da pessoa, você está lá, então se você está na casa de uma pessoa que você não conhece, eu tento ser educado dentro da casa de alguém que eu não conheço. Então, dentro da televisão, eu tenho que ter mais educação, ou seja, o meu limite tem que ser menor. Não é o limite do humor, o que eu penso, não. É só por uma questão óbvia, eu estou dentro da casa de uma pessoa. Se eu estou no cinema, então meu limite aumenta, porque também é a mesma história, tem a sinopse, a pessoa sabe que está indo assistir, ela está indo procurar. Se eu estou na internet, no meu canal, o meu limite também já aumenta, porque assim, a pessoa tem que clicar, tem que buscar, procurar. Eu acho que tem que ter um cuidado com a televisão, sabe? Até no teatro também, o meu limite também fica, não é total. Agora se eu estou no limite, um recinto que estão os meus amigos, eu vou falar coisas grosseiras, porque eu sei que os meus amigos ali vão entender que aquele não é o meu pensamento. Nem sempre quando o comediante fala que vai comer uma mulher grávida e um bebê, ele não quer dizer isso, ele não acredita nisso, ele nem tem desejo de fazer isso. Ele só exagerou o máximo para ver o quanto é absurdo o que ele está falando e quanto é engraçado isso pode ser. Mas aonde falar isso? No teatro ou na TV? Aí vai um pouco de bom senso, não faz mal a ninguém. Mas eu adoro o Rafinha Bastos. Você acredita que o Brasil é um país de piada pronta? O Brasil é, né, cara? O Brasil é triste, assim. Tem uma praia na Ponta Negra, em Natal, que aí o pessoal chama de Praia da Puta Negra, porque tem prostituição pra caramba. E aí já vira uma piada, porque assim, o Brasil eu sou carioca, e quando eu vou fazer show, por exemplo, na Barra da Tijuca, eu acho uma piada ter um shopping chamado New York, uma estátua da liberdade, do lado da Cidade da Música, que gastaram milhões, um negócio de concreto que não dá pra fazer nada, sabe? Do lado do Lourenço Jorge, que é um hospital que tá precário. Aí o ator é negro, é confundido com o bandido, é preso por causa do racismo, sabe? Aí vem um Bolsonaro e defende todo mundo e fala... Pô, isso é uma piada, esse país de piada, sabe? Tipo, um amigo meu falou assim, ele viu uma placa e estava escrito, eu falei, o que está escrito? Eu falei, curva perigosa.
Aí ele falou, no meu país não fazem uma curva perigosa. Simples assim. Por que as pessoas riem delas mesmas? Eu acho que a gente ri... Por que a gente ri da gente mesmo? Essa pergunta eu sempre me fiz também, é meio difícil de responder, mas é porque acho que quando vê no outro, né, aquilo que a gente normalmente só enxerga o nosso defeito no outro. Então quando a gente vê no outro aquilo que tem um pouquinho na gente também, exagerado, a gente fica meio olha que legal, que absurdo, Aí sempre tem alguém, mas você faz igualzinho. Não é assim não. Acho que é meio por aí, mas é uma pergunta complexa. Paulinho Serra, ri de si mesmo? Oi? Você ri de si mesmo? Se eu rio de mim mesmo o tempo todo, cara. Chega em casa, quando eu tiro o chapéu, que eu me olho, pô, cara, como é que esse cara quer ter... Quer ver um momento que eu rio, que eu dou risada de mim mesmo, cara, que eu acho muito ridículo? Porque eu tô com meu cabelo enorme. Quando eu lavo o cabelo e tem que fazer isso aqui, ó, tipo escovar, olha isso aqui, fazendo esse gesto que é completamente feminino, né? Uma coisa meio Eva, assim, pô, é muito foda, cara, né? Tem que rir de si mesmo, é melhor rir da gente. Eu prefiro rir de mim mesmo do que rir do outro, assim, no sentido de humilhar o outro, sabe? Eu não gosto muito desse humor, não, de trazer o outro pra piada sem ele saber que é uma piada. Eu prefiro dar o direito, assim, você quer brincar comigo? Do que pegar a pessoa e fazer uma cambota nela e ela cair, se machucar. Eu não acho isso engraçado. Brincadeira de machucar, assim. Só o jackass. Mesmo assim, me dá mais aflição do que achar engraçado. Mas não acho. Eu acho que a piada é boa quando todo mundo ri. Se eu tiver que ofender muito alguém, pegar aquela pessoa e escrotizar ela, quando é um grupo geral, tudo bem. Tipo assim, você vai falar das mulheres bombadas que tomam anabolizante. É meio que uma crítica a esse movimento. Mas eu respeito aquela pessoa que é bombada e toma. Eu não vou pegar uma pessoa e vou botar ela pra Cristo. Enfim. Só para fechar, Paulinho, eu queria que você falasse do grande desafio de se fazer arte hoje no Brasil, especialmente teatro. O grande desafio de fazer arte no Brasil, fazer teatro, é que tem muita gente que não é artista fazendo. Tem muitas pessoas que vulgarizam a função do artista. O artista, ele tem que entrar na vida da pessoa da mesma forma que a plateia entra na nossa vida, a gente entra na vida dela. Então é bom tentar mandar uma mensagem sempre inquietadora, uma mensagem positiva, uma mensagem que faça a pessoa pensar. E é muito difícil também porque assim, você tenta viabilizar um projeto e aí você vê que aquela grana que você está disputando, normalmente quem ganha aquela grana das grandes empresas de petróleo brasileira, às vezes, de petróleo brasileiro, eles dão para Miguel Falabella, Marília Pêra, nada contra, assim, só que, porra, a peça dessa galera já lota, né? Tem teatros no subúrbio aí querendo fazer uma pecinha para poder ter uma galera ali contar uma história e não consegue viabilizar. São projetos gigantes, com lei Rouanet, lei não sei o que lá, tá? E é tudo muito difícil. Aí um montão de gente ganhando dinheirão, lavando um dinheirão. E isso é muito triste. Eu nunca fiz uma peça patrocinada, minto. Fiz um espetáculo só patrocinado, mas também só teve uma apresentação. Aí também, né? Fazer o quê? Nem adianta. Não vale. Beleza. Fechou? Alguém quer fazer uma pergunta? Tá ótimo. Pô, valeu, galera. Valeu, Paulinho. Espero que tenha... Obrigado.